Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, pessoas que cuidam de pessoas que têm demência. E hoje vamos conversar sobre a fraqueza muscular, as causas da fraqueza muscular e como que nós podemos melhorar ou pelo menos não piorar a fraqueza muscular. E, de repente, nós nos deparamos com o nosso paciente com demência que diz para nós: minhas pernas estão cansadas, estou sentindo uma fraqueza muscular. Ou nós percebemos que ele está mais dependente para levantar, para caminhar, para fazer as atividades que envolvem as pernas. Então, muitas vezes a gente percebe, mamãe, papai, vovô, o nosso paciente, ele está mais limitado. Então, nós podemos imaginar também que pode ser fraqueza muscular. Mas nós também podemos abrir um leque que, quando que isso acontece? Acontece geralmente no avançar da doença, mas na fase moderada, a gente já começa a observar que esse paciente está mais limitado nas suas atividades e não está nos ajudando também em outras atividades. E cria-se um desafio onde todos precisam se comunicar. Quando nós nos comunicamos, quando nós entramos em contato, acaba que todos vamos falar a mesma língua. Então, esse desafio nos permite prevenir algumas ameaças. E as ameaças principais, falta de independência. Ele pode começar a ficar mais dependente de você. E a outra é a perda de equilíbrio e quedas. Mas também, se ele está mais dependente de você, ele vai ter perda de autonomia. E ele perdendo a autonomia, ele vai ficar mais apático. Então, precisamos buscar todos meios. Então, quais são as principais causas? A principal causa é o avanço mesmo da doença. O avanço da demência, qualquer tipo de demência, vai sim gerar uma lesão no córtex motor, que é a área 3, 1, 4 de motora. E essa área, ela fica mais ou menos aqui, o córtex motor. E nessa região, quando ele vai perdendo massa neuronal, acaba que ele vai esquecendo como fazer. Ele esquece. Essa área, ela, além de organizar, ela permite como fazer, como realizar o movimento. Então, a principal causa é essa. Mas nós também temos outras causas. Nosso paciente, o seu familiar, pode sim estar anêmico, estar desidratado, estar desnutrido ou estar passando por um processo infeccioso. Quando isso acontece, a fraqueza é generalizada, mas nós que estamos com ele, mediante o banho, mediante uma caminhada, mediante a AVD dele, né, do dia a dia, a gente vê que para nós caminharmos com ele, ele começa a fazer uma sobrecarga maior. Ele começa a depender mais de nós. Então, a gente já tem essa noção, né? Essa foi a segunda. A terceira, sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular, é a diminuição da massa muscular, geralmente em paciente idoso. Mas o paciente idoso que passou por tudo isso que eu falei, que aí a gente pensa numa cascata. Se ele está desnutrido, se ele não está se alimentando bem, se ele está desidratado, se ele passou por um processo infeccioso, acaba que essa sarcopenia
ela vai aparecer de forma mais proeminente nesse paciente. E como que você vai avaliar isso? Você, cuidador familiar, cuidador profissional, você vai avaliar quando você tira a roupa dele. Então, você tirando a roupa, você começa a observar que o seu familiar está mais magro. Mas não é só mais magro. É que ali você não está vendo fibras musculares, você não está vendo contratibilidade muscular. A sarcopenia, ele vai perdendo massa. Massa é músculo. Então você observa que ele está talvez com mais gordura, mas com pouca massa muscular. E às vezes no estágio mais avançado, onde ele passou por um processo muito grande de desnutrição, você vê que ele ficou mais pele, muita pele, tá? E aí, então, nós temos o terceiro ponto, a sarcopenia. E o quarto ponto. Muitas vezes, a dor do seu paciente demente que já existia, porque muitos dos nossos pacientes, ele já tinha uma artrose, uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor no pé. Então, aquela dor vai gerar uma fraqueza, Então, nós temos vários tipos de dores que a gente precisa olhar para ela. Então, olhe para a planta do pé do seu paciente. Olhe para um calo que está ali. Olhe para a região dorsal do pé. Se ele, mesmo que seja unilateral, veja se aquelas varizes não está gerando um edema e está limitando também ele de fazer movimento. Verifica também a relação da artrose e da artrite. Então, pacientes com doenças reumáticas, ele vai sentir dor. Se sentir dor, ele vai querer ficar mais sentado, vai ficar mais deitado. E principalmente o paciente com demência, porque às vezes ele não consegue nos falar que ali dói, que está doendo. E às vezes até fala, mas a gente não tem certeza se é aquele lugar, se é aquele local, porque todo dia, às vezes, ele muda aquela relação da dor. Mas sempre precisamos acreditar. E o que nós podemos fazer? Nós precisamos todos buscar ajuda. A primeira ajuda é o médico, porque se ele está anímico, se ele está com infecção, se ele está com qualquer processo que envolve uma dor ou qualquer processo infeccioso, a gente precisa de um diagnóstico. A partir do diagnóstico, o médico também vai solicitar medicamentos. Ele pode também, além disso, ele pode buscar a ajuda de um nutricionista. Vamos pensar então que você, nesse momento, não tem como ter um nutricionista, mas você vai buscar meios na alimentação de ajudar a levar mais proteína, alimentos que possam melhorar isso. E o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, a cozinheira, você, eu, vamos avaliar. Você vai avaliar a sarcopenia, você vai buscar meios para que nós possamos entrar em contato. E o que cabe ao fisioterapeuta? Cabe ao fisioterapeuta avaliar, dosar, buscar meios para tirar, diminuir a dor, mas também trabalhar as reações posturais, o equilíbrio, buscar meios para que ele tenha independência, funcionalidade, autonomia. E isso, quando volta para o fisioterapeuta, mas pode você pensar como fisioterapeuta, não é quantidade de atividades que nós precisamos fazer com o nosso paciente com demência, é a qualidade que vai dar para ele segurança.
dando segurança, ele vai sim voltar a fazer as atividades dele. Essas são as minhas orientações. E eu quero dizer o quê? A fraqueza muscular, ela vai chegar para nós. E nós precisamos todos nos unir para buscar meios que ele tenha confiança e para que nós possamos dar a ele essa confiança para ele seguir. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Ney Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal, compartilhe o meu vídeo, compartilhe a sua dor, compartilhe o seu medo, para que eu possa, como fisioterapeuta, a pessoa que trabalha o físico, trabalha músculo, articulações, ligamentos, movimentos de todo o corpo, que eu possa ajudar você a ajudar o seu paciente ou o seu familiar. Muito obrigada. Eu te espero no próximo vídeo.